vamos lá. Vamos fazer só o seguinte. Em agosto, temos de água, ele vai pagar X, tá? Energia, ele vai pagar X mais 50% vezes X, que é X mais 0,50X, que é 1,50X. Então, ó, ele pagou X de água e pagou 1,50X de energia. Tudo bem, pessoal? Aí, total gasto em agosto. Vamos dizer assim, X mais 1,50X, que vai dar 2,50X. Então, esse é o valor que o Pedro gastou de energia e de água no mês de agosto. Bom, até aqui tudo bem? Então pode anotar essa parte. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Agora vamos ver o mês de setembro. No mês de setembro, a água custa X, tá? E a energia custa 1, na verdade, o problema fala que ele gastou a mesma quantidade de energia e de água do que o mês de agosto. Só que em setembro teve um reajuste na água de 10% e na energia de 1,5%. Então, como é que fica o preço da conta de água reajustado? Como é que a gente vai escrever o preço da conta de água reajustado? Como foi um reajuste de 10% na água, tá? Aqui, ó, a água foi de 10%. Lembra que a gente aprendeu que é só pegar o valor e multiplicar por 1,10. Reajuste de 10%, a gente viu na aula passada que é só multiplicar por 1,10. Então, em setembro, ele vai gastar 1,10 vezes X. Né? Porque ele gastou a mesma quantidade, só que teve um reajuste. E na energia, como é que fica a energia? A energia teve um reajuste de quantos por cento? 20%. Não foi? E aí você vai fazer o quê? 1,20 vezes 1,5x. Você vai pegar o que ele tinha gastado de energia e reajustar 20%. Reajustar 20% é multiplicar por 1,20. Tá certo? Fazendo essa continha aqui, ó, 1,20 vezes 1,5, tá dando 1,8. Tá? Para poder acompanhar. Nós estamos na questão 6, tá? Que fala que na casa do Pedro ele gastou X reais na conta de água e gastou na conta de energia 50% a mais do que ele gastou na conta de água. Então, 1,50 vezes X. Eu já poderia ter feito direto, falado que na energia era 1,50x, mas eu escrevi assim para você lembrar como é que é. Total gasto de água e energia em agosto. X mais 1,50, 2,50x. Em setembro, no texto da questão, está falando que ele gasta a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de energia. Só que a Copasa e a CEMIG fizeram um reajuste. A Copasa fez um reajuste de 10% e a CEMIG de 20%. Nesses valores. Então, reajuste de 10%, a gente viu na aula passada, que é multiplicar por 1,10. Então, multipliquei 1,10 vezes x. Reajuste de 20% é pegar o valor que eu gastei, multiplicar por 1,20. 1,20 vezes 1,5, ou 1,2 vezes 1,5, 1,8x. Bom, com isso, o que você pode... Aí o que ele está... Tem uma outra informação ainda que fala que do enunciado, né?
Ah, uma coisa. Total gasto em setembro. Eu esqueci desse detalhe. Total gasto em setembro. Então, ó, vamos lá. Total gasto em setembro. 1,10 mais 1,8. Isso dá 2,9x. Ele teve que desembolsar R$ 20 a mais para poder pagar a conta aqui em setembro, né? Se ele teve que desembolsar R$ 20 a mais, o que você pode dizer então? Você pode dizer que a diferença dos dois valores é 20. Né? Porque se você teve que pagar 20 a mais, então se eu fizer 2,9x, que é o que eu gastei em setembro, menos 2,5x, que eu gastei em agosto, isso dá 20. Né? Aqui vai dar 0,4x é igual a 20. Então o x vai ser 20 dividido por 0,4. Certo? Concorda comigo? Com essa conta? Né? 20 dividido por 0,4, eu vou achar que o x é 50. Agora só falta dar a resposta do problema, porque o problema foi o valor que eu paguei de energia em setembro. Né? E a gente calculou aqui, ó, essa é a energia paga em setembro, 1,8x. Então a resposta do problema vai ser 1,8 vezes 50. Isso dá 90. Tá? Deixa eu escrever aqui do lado de cá. Então, ó, ele quer saber quanto que foi pago de energia elétrica no mês de setembro, tá? Então aqui, ó, em setembro ele pagou 1,8 de energia. Então é 1,8 vezes 50. Isso dá 90. Então a conta de luz de setembro foi R$ 90. Tá legal, pessoal? A gente começa assim: 2 aumentos sucessivos de 40% corresponde a um único aumento de x%. Determine o valor de x. Me fala uma coisa. Vocês concordam que algumas pessoas podem até achar que 2 aumentos de 40% corresponde a um aumento de 80%? Alguém que nunca estudou, né, que talvez não tenha oportunidade, pode até pensar. Só que 2 aumentos sucessivos de 40% não significa um aumento de 80%. Então, como é que a gente vai pensar nessa questão? Então nós vamos pensar o seguinte. Até se alguém falar assim, professor, eu posso usar nesse problema um valor qualquer? Pode, mas não precisa, não precisa. Então nós vamos fazer o seguinte. Valor inicial. Tá? Valor inicial, x. Aí, vamos falar, primeiro aumento de 40%, ó. Primeiro aumento de 40%. Então vai ficar como? X mais 40% vezes x, que é x mais 0,40x. Valor inicial, x. Primeiro aumento de 40%. X mais 40% vezes x, que é 0,40x. 1x mais 0,40x, 1,40x. Ótimo. Aí eu vou calcular o segundo aumento de 40% nesse valor. Então, ó, 1,40x mais 0,40 vezes 1,40 vai ficar assim, ó, 1,40x. A multiplicação desses dois, 0,56. 1,40 com 0,56, 1,96. Se eu fizer esse resultado menos 1,96x menos 1x, 0,96. 0,96 é o mesmo que 96%. Beleza? Pode anotar.